Para começar, vou pedir ao Sr. Ramos que faça o favor de explicar aos nossos telespectadores em que consiste a adaptação, a parte técnica, a parte mecânica e, se possível, que o mostre no próprio carro. Pois, com certeza, os carros estão ali e podemos ver lá melhor. Portanto, este é o acelerador, isto é a embreagem e aqui é o travão. O acelerador funciona por meio de um sem-fio e um tirante que vai lá dentro ao capô, e a embreagem atua diretamente aos pedais, atua diretamente ao pedal, assim como o travão também. Portanto, a embreagem tem esta meia-lua que é ser para manobras, a mão corre juntamente com o volante. Agora a outra parte do travão, quando é uma travagem rápida, a embreagem atua, o travão atua juntamente com a embreagem, portanto livre, não deixa o carro ir abaixo, aciona também o pedal da embreagem. A parte da embreagem também atua com o acelerador só para o arranque, quer dizer, tem uma parte, um dispositivo que atua o acelerador só para o arranque e depois é corrigida no acelerador aqui na mão. Bom, há um aspecto que eu gostava de referir, e até por uma questão de justiça. Embora tenham sido efetuadas diligências nesse sentido, não foi possível ter aqui a colaboração e a comparência do inventor deste sistema, desta adaptação. Trata-se do Sr. Custódio, de Braga, com quem infelizmente não conseguimos contactar a tempo. De qualquer forma, o Alves conhece-o pessoalmente, já falou várias vezes com ele, e eu gostava que tu, Alves, nos dissesses que contactos foram esses, o que é que tu sabes sobre a ideia do Sr. Custódio? Bem, o Sr. Custódio eu contactei quando comprei a minha viatura automóvel, e não haja dúvida que ele tem um sistema de adaptação que eu considero bastante funcional, porque em relação às outras que eu conheço, porque a embreagem, o travão e especialmente o acelerador é de molde diferente daquele que eu conheço noutras adaptações, enquanto que o acelerador é central, nos outros que eu conheço usava-se um acelerador género motorizado. Mas isso poder-se-á constatar melhor vendo as viaturas. Exato. Olha uma coisa, o Sr. Custódio inventou só esta adaptação ou conheces de outro tipo de invenções? Não, ligadas com problemas deficientes? Não, ele é um homem com um poder criativo bastante grande e que está permanentemente a introduzir alterações nas adaptações que faz. Inclusive a minha adaptação chegou a ter já chegou a estar terminada mais do que uma vez e ele, quando regressava no dia seguinte à oficina, acabava por eliminar o serviço que tinha feito, porque entretanto lhe tinha surgido novas ideias. Eu sei que ele tem adaptado outros carros com já novas alterações. Ok. Martins, uma coisa que talvez cause uma certa confusão a quem está a ver o programa é como é que tu, utilizando uma cadeira de rodas, como é que tu passas da tua cadeira de rodas para o automóvel e depois conduzes o automóvel? Será que tu és independente, portanto, nessa abordagem do automóvel, ao passar para dentro do automóvel, como é que tu fazes isso? És capaz de nos dar uma pequena amostra de como é que isso se processa? Com certeza, claro que sou completamente dependente na passagem da cadeira para o automóvel, não é? Faço um apoio de braços, claro, e passo com relativa facilidade para o automóvel. Depois, bem, podemos ir ver isso na prática, não é verdade? Com certeza. Ótimo, então vamos lá ver.
Martins, já verificamos, pá, como é que tu entras no carro. No entanto, há aqui um pormenor. Tu depois de entrares no carro, fica-te a cadeira. Normalmente, quem é que te guarda a cadeira? É a minha mulher, portanto, eu entro para o carro, e a mulher desmonta a cadeira e mete-me no próprio bagagem. A cadeira é facilmente desmontável para poder ser Facilmente guardada. desmontável para se guardar e desmonta-se com relativa facilidade e rápido, não é? Pois, pronto. Alves, eu agora gostava, pá, que tu também entrasses no teu carro, pá, e íamos até à estrada para podermos ver pormenores de manobra no meio do trânsito, na estrada, etc. Pode ser? Com certeza. Pronto, então Vamos a isso. arranca lá para o teu carro e vamos mostrar isto. Vens também? Vamos. Alves, nós já verificamos lá e já nos descreveste como era esta adaptação. Agora que estamos na estrada, és capaz de dar uma breve descrição dos comandos que tens, de como funcionas com eles? Bem, os comandos são relativamente fáceis. Aqui temos a embreagem, portanto eu vou passar o carro uma terceira para tu poderes verificar. Bem, Deste lado temos o travão, que tem um jogo simultâneo com a embreagem, portanto quando aciona o travão, a embreagem aciona uma certa parte para facilitar precisamente a condução em cidade, para que não ande sempre com a mão na embreagem e no travão ao mesmo tempo. bem. E ao centro, este círculo que está aqui no carro. São volante concêntrico, Exato, digamos. o volante concêntrico é o acelerador, que também tem um jogo que até por acaso nós vamos ter a possibilidade de ver agora, porque tem um jogo simultâneo com a embreagem. Podemos ver aqui, vamos chegar a um cruzamento, eu vou ter de parar e arrancar e vamos ver esse jogo simultâneo, que é bastante engraçado. Esse jogo consiste Portanto, engataste a primeira, não é? e meti em primeira, não preciso de lhe dar aceleração para o carro a andar, estás a ver? Eu não estou com a mão no acelerador, o carro faz a primeira aceleração por ele, está com a primeira aceleração. Portanto, nunca há o problema nem o perigo do carro ir abaixo. Não, Exato. e depois eu só terei que fazer a correção da aceleração, não é? Pois. Que é relativamente fácil, portanto é uma correção simples de aceleração para andar na estrada. Olha uma coisa, portanto, tu entendes e estás plenamente satisfeito com a adaptação e entendes, portanto, que com este tipo de adaptação as manobras de cidade, arrumar o carro no parque, estacionar e tal, é bastante fácil de executar. E achas também que este tipo de adaptação é de certo modo superior àquele convencional que utiliza o acelerador motorizado e tal? Portanto, achas que estás melhor servido com isto? Exatamente. Acabamos de verificar como, através de uma adaptação simples e eficiente, se resolveu o problema da deslocação de dois deficientes motores com características diferentes. Vamos agora saber o que se passa em relação à sua adaptação à vida familiar. Eu tenho aqui comigo as esposas do Alves e do Martins, a Arminda e a Ana, a quem eu vou começar por colocar algumas questões. Em primeiro lugar, contigo, Arminda, eu gostava que me dissesses o que é que se passa com o Alves na sua vivência familiar.
adaptação à casa, dificuldades que tenham surgido, a ambiência com os vossos filhos, vocês têm 2, diz lá o que é que se passa sobre isso. Quanto à ambiência com os nossos filhos, vai lá para começar por essa, dá muito bem, o meu marido é muito bem com os miúdos, dá-nos todos muito bem, não noto dificuldade absolutamente alguma. Quanto ao ambiente familiar entre nós os dois, é maravilhoso. Esse, digo para todas as mulheres, esse é maravilhoso. Quanto ao ambiente de casa, nós adaptamos maravilhosamente também, não vejo dificuldade alguma quanto à nossa vida, assim. Portanto, o facto do Alves ser um deficiente motor, um bem-amputado, não constituiu qualquer incompatibilidade para o ambiente familiar. Há uma boa receptividade da tua parte, pois Da com minha certeza parte. como esposa, e dos filhos uma ambientação perfeita. Perfeito, está tudo certo. Quanto a nós, está tudo muito bem, nós damos-nos muito bem. Não vejo obstáculo nenhum quanto a ele não ser um bem-amputado, não vejo nada. Para mim está tudo maravilhosamente bem. Exato, em nada a deficiência dele Quanto interfere. nada. Perfeito. É um homem, para mim, é um homem absolutamente normal. Exato, Para ninguém. exato. Ana, o Martins tem um problema diferente, utiliza uma cadeira de rodas. Necessariamente o espaço de casa, do lar, necessita ter outras condições. No vosso caso particular, como é que vocês resolveram isso? Que problemas é que vos surgiram e como é que vocês, enfim, encontraram soluções para esses problemas? Bem, o primeiro problema foi encontrar casa adaptada para a cadeira de rodas, não é? Tivemos que adaptar uma cava, tudo, não é? Portanto, o quarto de banho teve que ser adaptado, teve que levar umas barras para eu poder ter facilidade de passar para a sanita, Claro. para tomar banho e tudo, não é? Claro. E as outras divisões foi tudo, portanto, adaptado com mobília à altura onde ele pudesse chegar. Bem, olha uma coisa, será possível nós mostrarmos no local próprio todas essas adaptações, aquilo que vocês fizeram, as soluções que criaram para o problema? É possível, é? Então vamos lá Vamos e lá, vamos né, ver tá? isso em pormenor. Vamos ver. Portanto, como viram, o acesso à casa até o interior é por meio de rampas e os móveis foram construídos a uma altura adequada para o fácil acesso, tanto no interior como em cima dos armários. Como se pode ver, neste recanto da sanita tem umas barras para o fácil acesso da cadeira para a sanita. Tem também uma rampa e o escoador da água. Neste local também serve para ducha. E para abrir as torneiras tem este dispositivo para facilitar a abertura e fecho das torneiras. No lavatório também tem umas torneiras com um manípulo longo, também para facilitar a abertura e fecho das torneiras. A cama foi concebida de maneira a facilitar a transferência da cadeira para a cama, como o meu marido vai demonstrar. As restantes divisões foram concebidas dentro dos mesmos moldes para facilitar a deslocação e o fácil acesso. Foi bom termos ido à casa do Martins, porque assim pudemos constatar as alterações, as modificações que ele introduziu na sua casa, coisa que não foram precisas na nossa casa, como tu sabes, mas qual foi a ideia que te ficou das alterações que ele fez na casa dele? Bem, eu gostei, achei bem a maneira como ele tem a casa adaptada e tudo mais, nós não necessitámos nada disso. E por isso, mas até é bom que lá fora vejam isto tudo como está, porque ficam a ver as dificuldades que há. Agora nós sentimos muito bem,
Cá em casa não é preciso nada disso, pois ele és um homem normal, diferente de todos os outros, da maneira que estão, e por isso eu acho muito bom. Na realidade, quanto mais não fosse esta visita à casa do Martins, teve um grande interesse, que foi o de mostrar às outras pessoas pois as dificuldades que se deparam nas casas para as pessoas que têm deficiências e, no caso do Martins, que se tem de munir todos os dias de uma cadeira de rodas para o seu deslocamento. A propósito do que se acaba aqui de referir, eu acho que é uma oportunidade para levantarmos aqui um problema que é o da nossa integração na sociedade como deficientes e dos problemas que essa integração suscita. Vocês, tal como eu, deficientes militares, neste caso particular, têm problemas específicos e que são problemas do dia a dia. No teu caso especial, Alves, tu que és funcionário bancário, terás tido com certeza algumas dificuldades quando iniciaste a tua atividade profissional. Há algum caso que tu achas que mereça a pena ser aqui salientado, até para um melhor esclarecimento dos nossos telespectadores? Sim, é verdade que quando vim do Hospital Militar e fui, portanto, ocupar o meu lugar no banco onde atualmente desempenho funções, encontravam-se já lá no banco cerca de 10 colegas meus que, portanto, andaram a estudar comigo, vieram do meu tempo de escola, conheciam já as condições em que eu me encontrava. Mas, enquanto a partida também havia lá outros colegas meus, pois que não sabiam a situação em que eu me encontrava. E notou-se toda uma força de vontade dos meus colegas em me quererem ajudar por tudo e por nada, inclusive da parte da gerência de então, em colocar-me num lugar que não me desse, portanto, bastantes dificuldades, o ter de me mover de um para o outro lado, e essa situação, na altura, a mim aborrecia-me um pouco. Aborrecia-me porque eu me sentia que poderia ser mais livre dentro do banco e que tinha possibilidade de desempenhar outros lugares, coisa que agora se justifica. Portanto, foi tudo uma questão de habituamento dos meus colegas à minha deficiência e de eles verem que, na realidade, eu seria capaz de desempenhar as tarefas normais de qualquer lugar no banco. Inclusive, eu faço o lugar de balcão, que é bastante trabalhoso no banco onde eu estou a trabalhar, e não tenho havido qualquer problema, pois eles hoje já não me verão com aqueles olhos iniciais do deficiente, mas sim como um colega qualquer de trabalho. Portanto, ultrapassadas foram aquelas primeiras dificuldades, até da própria adaptação, não tua, mas mais até dos seus colegas, depois tudo entrou numa certa normalidade. Exatamente. Não tive, após esse período, tudo foi absolutamente normal e hoje, pois, sou mais um colega no ambiente de trabalho, como todos os outros, e não há qualquer problema na adaptação neste momento. Exato. Martins, tu depois da tua fase de reabilitação, que segundo suponho foi efetuada no Alcoitão, parece-me que agora tencionas deslocar-te ao estrangeiro para uma nova fase de reabilitação, mas na tua vivência diária, no teu contacto com a sociedade, com o teu meio ambiente onde vives, há algum problema que te surge, alguma dificuldade que tu até agora não tenhas conseguido superar? No meu caso particular, a minha reintegração social foi relativamente fácil. Não tive problemas assim de maior, embora, claro, que existem problemas mais pequenos e que têm que ser realmente superados. De uma maneira geral, acho que devo aconselhar a todos os deficientes que o que é necessário é preciso uma grande força de vontade para se poder reintegrar numa sociedade como a nossa, hoje em dia, muito complicada. Portanto, o que tenho a dizer resume-se praticamente a isto. Não vejo, quer dizer, claro que há realmente muitos problemas, esses problemas têm que ser superados por nós, deficientes, e temos que passar por eles com a maior das vontades, encarando uma realidade essa
que realmente é dura por vermos pessoas que nos olham como simples deficientes e às vezes nos consideram inválidos, caso que não somos, que somos perfeitamente válidos para qualquer desempenho, claro, adaptado à nossa deficiência, conforme o grau, portanto, de incapacidade que esse deficiente possa ter. Nós já vimos que é, portanto, possível uma perfeita adaptação aos meios de transporte, uma perfeita adaptação à vivência familiar, e estávamos agora a falar do aspecto da reintegração social. E quero-me parecer que é também de salientar que, de certo modo, cabe aos deficientes a grande responsabilidade de preparar a própria sociedade para nos receber, dado que, e às vezes até por uma questão de falta de formação, de falta de preparação, de conhecimento, a sociedade olha-nos assim de uma forma às vezes um bocado fechada, um bocado receosa até porque não conhece perfeitamente as nossas capacidades, a nossa capacidade de reabilitação, de reintegração, etc. Portanto, cabe-nos a nós uma grande responsabilidade nesse sentido. E eu quero-me parecer que com o programa que hoje temos estado a fazer e com aquilo que temos estado a mostrar, podemos, de certa forma, sensibilizar a opinião pública, a sociedade em geral, para todos estes problemas. Quer dizer, tem que se acabar com o tabu do deficiente que não é capaz, que não tem possibilidades de reintegração social e profissional, e ao fim de contas, pois nós temos limitações próprias e inerentes à nossa deficiência, mas desde que sejam superadas por meios práticos, eficazes, eficientes, pois a partir dessa altura estamos em condições de poder ser integrados e, enfim, dentro da sociedade, dentro da profissão, dentro do meio familiar, dos amigos, etc. Não concordas com isto tudo? Claro, mas olha, um problema, antes de responder mais diretamente, portanto, a essa tua pergunta, eu diria que há realmente um problema muito importante, que são os transportes. Ora, eu comprei o automóvel precisamente para me deslocar com mais facilidade e por felicidade minha, tive possibilidades para o fazer. Claro que, na maioria dos deficientes, isso é praticamente impossível, porque as suas capacidades económicas são muito diminutas, se não até nulas. Por conseguinte, achava que se deveria, sim, haver uma política de transportes para deficientes, transportes, tanto adaptados, para que se pudesse transportar um deficiente numa cadeira de rodas, portanto, possivelmente autocarros, comboios, portanto, com uma plataforma que funcionasse como elevador. Fácil acesso a qualquer autocarro ou comboio. Portanto, que seria um transporte que fosse fácil, né, para qualquer deficiente. Bem, e quando se fala em transportes, necessariamente teremos também que falar na tão falada arquitetura para deficientes, portanto, edifícios públicos, etc., adaptados e preparados para fácil acesso de deficientes. Exato, quer dizer que as barreiras arquitetónicas é um grande problema para qualquer deficiente e principalmente, portanto, como já disse, a nível de cadeira de rodas, portanto, até um bem amputado que tenha que usar duas próteses, é bastante difícil ter que subir escadas, ter que descer. Portanto, quer dizer, isso acho que devia ser um problema que devia ser visto mais atentamente, porque é um problema realmente candente, porque todas estas ocupações nos causam bastantes problemas. Perfeito. Bem, eu quero agradecer a vossa participação, pois que as vossas opiniões suponho que foram bastante elucidativas. Senhores telespectadores, no nosso programa de hoje tivemos a oportunidade de verificar como é possível solucionar problemas de deslocação, de transporte para deficientes motores e, de certo modo, abordar também aspectos relacionados com a reintegração social e profissional desses deficientes. Eu permito-me chamar a atenção dos senhores telespectadores para estes aspectos, pois que a nossa sociedade tem que, de certa forma, começar por saber aceitar e compreender todos estes problemas, toda esta situação que se desenrola em redor dos deficientes. Nós contamos com a boa colaboração dos senhores telespectadores, da sociedade em geral,
e estamos certos de que o programa Novos Horizontes, o de hoje e os que se irão seguir, de certa forma contribuirão para uma melhor compreensão do problema. O nosso boa tarde, muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.